Olá, gente, seja bem-vindo a uma live aqui para o nosso canal de teologia. Nessa live nós vamos tentar aqui fazer um breve e rápido comentário a respeito da lição do primeiro trimestre de 2012 da lição bíblica da CPAD, cujo tema é a raça humana, origem, queda e redenção, que na verdade trata-se de um estudo antropológico. A palavra antropologia significa estudo do homem. Então, no meio das ciências humanas, nós temos a psicologia, a sociologia, a filosofia e tantas outras ciências que vão explicar ferramentas para entender o que é o ser humano na sociedade, na religião, na cultura, na tecnologia e em seus múltiplos aspectos. Por sua vez, o Novo Testamento, a teologia e o Antigo Testamento especial têm ferramentas, argumentos para demonstrar o quanto se podemos entender o ser humano através dos estudos bíblicos ou teológicos. Estamos abrindo essa live rapidamente para explicar alguns pontos da lição número 4, cujo título é Os Atributos do Ser Humano. A complexidade do tema é vasto, mas daremos atenção especial a alguns temas, alguns pontos importantes da nossa observação, né? Outros detalhes as pessoas vão poder pegar com o tempo. Recomendo os vídeos anteriores para uma complementação maior. Então, gostaria aqui primeiramente de abrir aqui a lição bíblica, lição número 4, diz assim, texto áureo, diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mura, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não atirem a ti. Salmo número 32, versículo 9. A verdade prática é o seguinte: criado à imagem de Deus, um homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Temos a leitura bíblica em classe que se encontra em Romanos capítulo 12, versículos 1 ao versículo 10. O objetivo geral será o seguinte: mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Já os objetivos específicos que nós devemos abordar neste domingo será o seguinte: explicar a espiritualidade humana. Segundo, radiografar a racionalidade humana. Terceiro, expor a sociabilidade humana. Quarto, aclarar a liberdade humana. E quinto e último objetivo específico é pontuar o trabalho e a criatividade humana. São esses os objetivos que deve ter em mente e assim nortear essas lições. Primeiramente, gostaríamos de mostrar aqui, esse aqui é o livro texto e aqui a revista bíblica, não é isso? Pronto. Diferentemente das seitas, esses livros que nós ensinamos é uma forma organizada, sistemática, para expor as verdades bíblicas. Mas nesses livros não significa que ao utilizá-los estamos dizendo que eles são livros inspirados. Livros inspirados somente as escrituras, né? As escrituras sagradas, esses sim são livros inspirados e inerrantes. Entendeu? Deixa isso bem assim, bem nítido para vocês, tá certo? Porque muitas pessoas podem interpretar mal esse nosso trabalho. Então, na lição 4 temos muitos detalhes, muitos pontos até polêmicos que dificilmente será trabalhado como um todo em alguns minutos ou em algumas horas ou até mesmo em alguns dias. Bem, eu quero trabalhar muito com vocês a respeito do ponto 1, a espiritualidade humana. Lamentavelmente, depois da queda, a espiritualidade humana decaiu, está morta e tem assim reproduzido sintomas maléficos, como, por exemplo, a espiritualidade humana foi afetada tanto que ela conseguiu desenvolver religiões terríveis, contrárias às escrituras. Então, temos a boa espiritualidade humana e temos a má espiritualidade humana. A má espiritualidade humana
ela criou os vários tipos de religiões que nós temos no mundo. Não confundir com as denominações cristãs, né? E a boa espiritualidade humana permite compreender o que está nas Escrituras, como aquele ditado, aquela ênfase da reforma: somente as Escrituras é a regra de fé e prática do verdadeiro seguidor do cristianismo. Então, a espiritualidade humana, temos aqui o subponto 1, a origem divina do nosso espírito. Subponto 2, do tópico 1, o anseio natural do espírito humano. E subponto 3, do tópico 1, primeiro, que é a espiritualidade humana, a revivificação do espírito humano. Resumindo basicamente esses três pontos, esse primeiro ponto e os subpontos, queremos novamente retornar a um princípio no sentido de conhecer a origem divina do espírito humano. Lamentavelmente, algumas pessoas não trabalharam essa questão da origem da alma humana. Bem, as seitas, elas negam a imortalidade da alma. Qualquer religião, dogma que nega a imortalidade da alma é uma seita. Então, essa visão é chamada uma visão orista ou monista. É uma visão antibíblica, tá certo? Temos uma visão, essas visões que eu estou falando, diz respeito à origem da alma ou do espírito, né? De onde vem a alma e como a alma é criada. Nesse primeiro tópico, a espiritualidade humana, devemos abrir a mente para essa situação. Temos a visão dicotomista. Para muitos é uma visão que está totalmente reforçada no Antigo Testamento. Já a visão dicotomista tanto se baseia no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, o que acontece? Essas são as visões. As duas últimas visões que eu me farei têm amparo bíblico, né? Mas a lição que nós estamos estudando aceita a dicotomia, né? O homem como corpo, alma e espírito. E a origem da alma foi trabalhada durante muito tempo, tanto por filósofos quanto por religiões, que atualmente o espiritismo adere ao pré-existencialismo, que é uma doutrina que acredita que a alma ela já existia antes de vir ao mundo, né? Então a alma do ser humano já tinha experiência passada e ela só veio se encarnar para outras missões. Isso é chamado pré-existencialismo. Bem, já falamos disso em outros vídeos e demos diversos textos contrários a esta filosofia ou a este ensinamento. Temos o criacionismo. Recomendo não confundir com o criacionismo científico e bíblico, que é uma cosmovisão a respeito das origens de todo o cosmos. Nesse sentido aqui, o criacionismo está conectado à origem e à formação e à criação da alma. Acredita-se que Deus é quem cria, no momento exato da concepção, um novo ser vivente que, em alguns casos, se pensa que ele não teria o pecado original. Então essa visão, em suma, não é uma visão literalmente bíblica, né? Temos, por fim, a visão traducionismo, que é uma visão que é mais bíblica, fiel às escrituras, que ensina que a alma é criada indiretamente através dos pais. Ou seja, Deus usa o homem e a mulher para criar um novo ser, uma nova alma, um novo espírito, que leva consigo o pecado original. A alma e o corpo são gerados pelo pai e pela mãe. Para a maioria dos estudiosos do tema, esta é a melhor explicação para a origem da alma. Então, a espiritualidade humana ela deve estar realmente entendida nesses aspectos para compreender esses pontos e subpontos. Tópico 1, a origem da alma humana, né? Para compreender melhor a espiritualidade humana. Então, a raça humana ela tem esses elementos que nós devemos compreender. Já no tópico 2, a racionalidade humana, gostaria de frisar aqui para vocês o subponto 1 e o subponto 2, que vai dizer o seguinte: Deus é um ser racional. No subponto 2, a harmonia entre racionalidade e espiritualidade. Então, o cristianismo ele nasce e existe através destes elementos, ou seja, racionalidade e espiritualidade. Ou seja, o fundamento histórico do cristianismo é a morte, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Qualquer
argumento que destrua este fato, o cristianismo ele cai por terra. Mas sabemos que isto é fato e esse fato não pode ser negado por base racional nenhuma, certo? Então, Deus é um Deus racional, no sentido de que ele criou a razão, ele criou um sistema lógico para se compreender e conseguir chegar à verdade e evitar o erro, certo? Mas, devido ao estado pecaminoso do ser humano, ele necessita do Espírito de Deus, da revelação das Escrituras para compreender a verdade e evitar o erro. Então, essa é a questão do tópico 2, a racionalidade humana, certo? Isso também trabalha sobre o aspecto religioso no culto, né? Alguns cultos atualmente, eles têm sido um culto cuja espiritualidade e a racionalidade não estão presentes de maneira coerente, sábia e inteligente no culto bíblico, no culto doméstico, no culto das orações que nós temos nas igrejas. O que falta é o quê? A disciplina, a doutrina em termos bíblicos, né? Algumas igrejas estão se desviando cada vez mais por faltar a racionalidade e a espiritualidade baseada unicamente nas Escrituras. Então, gostaria de citar essa questão do tópico 2. Indo mais adiante, no tópico 3, a sociabilidade humana é entender o homem na sociedade e como ele trabalha e aceita as leis criadas pelo Estado ou pela cultura em qual está inserido. O ponto que eu chamo a atenção de vocês é o ponto 2. A família é a origem da sociedade humana. Isso é um fato histórico, assim, que vem antes de qualquer filosofia anticristã. Então, o marxismo ele vai destruir totalmente e conseguiu, através da força política, estabelecer uma heresia tamanha que tem minado teologia, tem minado seminários, tem exterminado a própria constituição da família, de pai, mãe e filhos, né? Através de uma dialética, de uma guerra intelectual e cultural nas modificações das palavras. Então, através disto, ele conseguiu destruir tudo aquilo que Deus planejou, entre aspas, certo? Porque é profético. Em Daniel diz que um certo espírito maligno fará a verdade cair por terra. Então, estamos nos tempos finais, é necessário que haja um confronto entre a verdade e a mentira. E o espírito mal, ele tem trabalhado bastante através do socialismo, que dá origem ao comunismo, e em especial a teologia da libertação, que tem ganhado muitos adeptos no meio evangélico e no meio cristão. Inclusive, o escritor Claudionor de Andrade, ele fala bastante sobre isso no seu livro e na revista Nós Estamos Estudando. E ainda mais, ele trabalha muito sobre, assim, não muito exatamente, mas ele cita o movimento feminista, que também é avesso, é contrário ao estabelecimento da família. Então, a família é a coisa mais importante da sociedade e é anterior à sociedade. E a família que gera e dá início à origem à sociedade. Mas ainda continuando, o ponto 4, a liberdade humana. Esse ponto é o ponto mais polêmico que nós temos encontrado nos debates teológicos. Por quê? Porque se divide, né? Nós temos uma grande divisão entre calvinistas, arminianos, wesleyanianos e as pessoas que têm unificar essas duas visões de uma forma mais benéfica. Então, esse ponto 4 ao meu ver, o mais polêmico que se tem a se tratar. Então é bastante preciso ter calma ao analisar esses pontos. O que eu gostaria de frisar aqui nesse exato momento, para o vídeo não ficar muito estendido, é o ponto 3, a soberania divina. Já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Portanto, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes,
são perfeitamente harmônicos. Então, o autor Claudio de Andrade, ele acredita e tenta ensinar que há uma certa comunhão entre a soberania divina, no qual os calvinistas arduamente acreditam, trabalham sobre isso, certo? E o livre-arbítrio, no qual os arminianos arduamente trabalham e acreditam nesse ponto. Então, o ponto aqui da lição não é calvinistas e arminianos, é a soberania divina e o livre-arbítrio. Bem, gostaria de citar aqui rapidamente por que ele diz isso. Porque existem alguns trabalhos, por exemplo, do Dr. Norman Geisler, Eleitos mais Livres, que é um trabalho equilibrado, ao meu ver, o melhor trabalho a respeito da eleição divina e do livre-arbítrio. Apesar de que o reverendo Augusto Nicodemos, ele foi contra, em certo sentido, a esse trabalho, mas é um trabalho bem feito, bem elaborado, bem equilibrado, certo? Ele, assim, tenta ser coerente, bíblico, na sua abordagem. Em uma certa tradução da CPAD, numa revista, numa Bíblia de tradução, uma Bíblia de estudo, na verdade, uma Bíblia de estudo, A Defesa da Fé, que foi mudada, se não me engano, para Apologia Cristã, para alguns erros de faltando página, alguns problemas editoriais. Então aqui nessa Bíblia de estudo da CPAD, na página 1972, temos uma pergunta: como a Bíblia pode declarar a soberania divina e ao mesmo tempo a liberdade humana? Então nós temos aqui a união entre soberania divina e liberdade humana. Ou seja, no tópico 3, recomendo essa leitura, no tópico 3, o autor deixa bem a entender que não devemos evitar a liberdade humana e nem a soberania divina, porque ambos trabalham para a questão escatológica, a questão das profecias das Escrituras. Já outros pesquisadores do assunto evitam os extremos de Calvino, os extremos de Armínio, e outros acreditam que dá para unificar de uma forma equilibrada essas duas cosmovisões até onde as Escrituras ensinam. Quando as Escrituras não ensinam, eles negam, não querem ir mais adiante. Já no ponto 5, a criatividade humana e o trabalho, isso são atributos do ser humano, tá certo? Esse é o atributo do ser humano. Então, a cultura, a arte, a tecnologia, tá certo? Os desenhos, a música, tá certo? As peças equilibradas de teatro, o circo, manifestações culturais são frutos do atributo e da criatividade humana, certo? Então isso é normal, deveria ser normal. Estamos dentro de um desenvolvimento dos atributos humanos, mas dentro do pecado. Então, o que ocorre? Ocorre o seguinte, é que esse desenvolvimento tecnológico, cultural, teológico, acaba gerando erros, porque estamos dentro de uma atmosfera pecaminosa. Se não tivéssemos dentro dessa atmosfera pecaminosa, teríamos esses mesmos atributos, mais desenvolvido, mais perfeito, mais evoluído, e evitaríamos erros, equívocos, o qual nós temos feito durante toda a nossa vida. Eu quero aí agradecer ao nosso amigo aí, Alex de Carvalho, que está nos assistindo. Um abraço a você aí, meu amigo. E nós estamos aqui estudando aqui a lição bíblica, tá certo? Do primeiro trimestre de 2020. Se você não tem essa revista em sua casa, nós temos o PDF e temos o livro-texto dessa revista em PDF. Nós podemos enviar para vocês. É só entrar no nosso canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Embaixo, na descrição do vídeo, vai estar o nosso grupo do WhatsApp, que é Estudos Apologéticos. Nós enviamos diversos PDFs, artigos, comentamos a respeito do nosso vídeo. E temos o grupo Mande Sua Pergunta, certo? Nós vamos deixar embaixo
um link dos grupos oficial do nosso canal para quem quiser receber essa revista em PDF, vai receber. Você vai entrar em contato conosco, tá certo? Que nós enviamos. Então, esses foram os pontos que nós entendemos ser vitais para desenvolver uma boa dinâmica na escola dominical nesse próximo domingo. Então, é muito importante, talvez até trazer alguns materiais, algumas xerox de alguns livros que sintetizem bem alguns tópicos, né? Algo complementar, ou desenvolver outra dinâmica para a sua igreja e assim poderem compartilhar melhor as escrituras. Então, resumindo, nós hoje trabalhamos, tá certo? Falamos sobre o objetivo geral, o objetivo específico, falamos sobre os atributos e comentamos os atributos da natureza humana, mesmo dentro do pecado, desenvolve muito bem, assim, querendo ou não, a tarefa no qual Deus deu a todos ser humano, pois somos a raça humana criada por Deus. Então essa revista, esses são os pontos que nós acreditamos, e é necessário realmente trabalhar bastante a questão do espírito, da alma e do corpo. Eu tenho aqui uma anotação, não sei se vai dar para ver bem. Temos aqui a parte hebraica, certo? Que aqui é a palavra em hebraico, nefesh, que é traduzida em alguns casos para alma, outros estudiosos dizem que não seria tão viável, certo? Nós aqui embaixo temos as palavras em grego, que a Septuaginta vai traduzir, né, algumas palavras de grego para hebraico, do hebraico para o grego. Temos a psique e o soma, certo? Alguns perguntaram esses 3 pontos aqui embaixo, dessas palavras aqui, seriam os textos, são sinais que preservam o som das palavras que foram desenvolvidos pelos masoretas, né, para preservar o som das palavras. Então, é necessário compreender bem isso aqui, porque algumas seitas utilizam esses nomes de uma forma fora do contexto para negar e caírem na ideia do sono da alma, ou que a alma não sobrevive à morte do corpo. E lembrando que na questão, quando o corpo se separa da alma, é o corpo que vai ressuscitar em um corpo glorificado, né? Pois a alma não morre, quem morre é o corpo, o espírito não morre, quem morre é o corpo. Isso é bom para ser bem entendido, né? Então, nós acreditamos na tricotomia e esperamos que vocês tenham compreendido a nossa questão. Nós vamos enviar para vocês aí que estiver aqui nos acompanhando nosso PDF. Vou entrar em contato já, tá certo? Então esse vídeo vai estar no nosso canal, canal Teologia Puritana e Defesa da Fé Bíblica, e nós vamos tentar no sábado, nas quinta-feira e no domingo trazer outros estudos complementares, não só das escrituras da revista dominical, mas outros temas relacionados ao nosso estudo. Forte abraço e a paz do Senhor para todos.